Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de arte de vocês, Elisângela, e essa semana nós vamos trabalhar com o Rococó. O Rococó é um movimento artístico que surgiu depois do Barroco do Brasil, tá bom? Ele é bem parecido com o Barroco, vocês vão ver, e aí eu vou ler o texto junto com vocês, vocês vão me acompanhar. No final eu vou ler as questões para a gente responder até semana que vem, e no final do vídeo eu vou trazer as respostas do PET da semana passada, ok? Então vamos lá? Rococó. Movimento artístico cultural que surgiu após o Barroco em 1720. O Rococó foi uma manifestação artística que nasceu na França e chegou aos demais países europeus no século XVIII. Apesar de ter surgido como um desdobramento do Barroco, apresentou características próprias. De origem francesa, a palavra rococó, rocaille, quer dizer concha. Uma associação é o elemento que caracteriza esse estilo. Também é relacionado ao termo embrechado, técnica utilizada na decoração de gruas artificiais por meio da incrustação de conchas e fragmentos de vidros. No Brasil, esse movimento chegou somente no século XIX, trazido pelos portugueses, com destaque inicial no mobiliário conhecido como estilo Dom João V. História do estilo rococó. O rococó teve origem em Paris em meados de 1720 e durou até aproximadamente 1770. É importante destacar o contexto em que esse estilo artístico surgiu. Anos antes, os franceses viviam a monarquia autoritária do rei Luís XIV, entre 1643 e 1715. Período esse retratado nas artes da época. Após a morte de Luís XIV, a mudança da corte de Versalhes para Paris, muitas pessoas que não pertenciam à aristocracia por nascimento, como banqueiros, homens de negócios, financistas, valorizavam os artistas e tinham condições de protegê-los, o que os tornavam clientes preferidos. Essa preferência levou os pintores e artesãos da época a criarem estatuetas de porcelana e quadros para enfeitar as residências desses novos aristocratas. Obras essas que refletiam os valores daquela sociedade que vivia, em busca de prazeres sensuais e felicidade. Os temas eram principalmente cenas eróticas da vida cortesã, festas galantes e mitologia. O rococó chegou ao Brasil somente no século XIX, principalmente na arquitetura e na escultura, porém de maneira diferente da ocorrida na Europa, com características muito semelhantes ao barroco. Ok? Características do rococó. Na Europa, o rococó apresentou características diferentes do barroco por meio da pintura, escultura, arquitetura, música, entre outros. As linhas, curvas delicadas, sutis e leves, ao contrário das linhas retorcidas da arte barroca, são particularidades importantes. Vale destacar ainda as cores claras, luminosas e suaves, a elegância e a sensualidade, e o caráter intimista, além dos temas relacionados à vida cotidiana da época. Também eram retratados elementos da natureza, como flores delicadas, rochas, pássaros, plantas, cascatas de água. Na arquitetura, enquanto o barroco predominava os elementos contorcidos e espirais, destacando o dinamismo e imponência da igreja, o rococó traz o oposto. Proporções menores, com edifícios baixos de apenas 2 andares, fachadas alinhadas, ângulos retos suavizados por curvas, com solas, peça que serve para colocar estatuetas, vasos e outros objetos decorativos, além da utilização de ferro, portas, varandas e grades nos jardins. Destacam também para os ambientes internos como formatos ovais, pinturas luminosas e suaves, bem como espelhos e detalhes florais. Na pintura, as obras de arte priorizavam
tanto os jardins, parques e a natureza de maneira geral, como os ambientes de luxos, erotismo e sedução. O destaque são as cores luminosas, como branco, azul e rosa, além de elementos marinhos, como ondas e conchas. Aqui tem uma pintura, tá, gente, do estilo rococó. Tá vendo? Eram pinturas iluminadas, né? Tinham pessoas se divertindo, enfim. Eram pinturas bem mais com mais elementos da natureza, não eram tão sagradas. Na verdade, essa pintura aqui não tem nada de sagrado. Escultura. Linhas suaves, tamanhos menores, utilizações de porcelana, gesso, argila, ouro, prata e madeira, como com cores mais suaves, são algumas das características das esculturas desse estilo artístico. Além de retratar as figuras importantes da época, outras temáticas foram utilizadas, como deuses da mitologia, personagens de história francesa e por meio de bustos e bibelôs que contemplavam a arquitetura. Aqui tem uma sala, tá vendo? Do estilo rococó, bem menor, com adereços mais quadrados, mais retos, né? Mas mesmo assim muito enfeitada e muito bonita. Rococó no Brasil. No Brasil, o Rococó seguiu uma linha diferente dos demais países, pois naquele período o território brasileiro ainda sofria grande influência religiosa. E por isso, é até mesmo difícil diferenciá-lo do barroco em muitas obras de arte. Como eu disse, aqui no Brasil o Rococó e o barroco eram muito parecidos. A arquitetura religiosa, com característica do Rococó, por exemplo, pode ser vista em algumas cidades dos estados de Pernambuco, Belém, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei, Minas Gerais, é uma delas. As particularidades que evidenciam esse estilo artístico são o uso de branco nas partes externas e a leveza de linhas e frisos que emolduram as janelas e os campanários e bulbos sobrepostos. Aqui é a igreja, tá? De São Francisco de Assis e São João del Rei. Uma igrejinha toda arredondada. Principais artistas no Brasil e no mundo. Grandes nomes fizeram do Rococó uma manifestação artística importante para a história da arte mundial. François Boucher, 1703-1770, é um deles. Considerado o maior artista decorativo desse período na Europa, apresentava pinturas idílicas com carisma e volume. Essa aqui é uma pintura dele, tá? Mulher jovem com um buquê de rosas, né? Outro artista importante desse período foi Jean Antoine Walterhall, em 1684-1721, que retratava nas suas pinturas paisagens campestres bucólicas como palcos de festas e apresentações teatrais, reproduzindo o cotidiano da sociedade da época. Essa aqui é a pintura dele, tá vendo? Partidos de Quatro, 1713, por ele, pelo artista Antoine Watteau. Já o escultor ourives, pintor e desenhista de móveis francês, Just Aurélie Meissonier, 1695-1750. É o pioneiro do rococó na arte decorativa. Essa aqui é uma das pinturas mais bonitas e conhecidas daquela época, tá? O divertimento de jovens burgueses no jardim. Ele realmente é uma pintura muito bonita. Na escultura, o gravurista e escultor francês Pierre Lepautre, 1659-1744, é um dos principais nomes. Ele fazia parte de uma importante família de artistas do século XVII e XVIII. O alemão Johann Michael Fischer, 1692-1766, foi o destaque da arquitetura europeia, sendo responsável pela construção da abadia beneditina de Ottobering e vários edifícios de Baviera, além de ter restaurado dezenas de palácios, igrejas e mosteiros.
No Brasil, Manuel da Costa Taide, Francisco Xavier de Brito e Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, produziram obras que iam do barroco ao rococó. A arquitetura rococó no Brasil. O rococó é um estilo artístico que começou na Europa do século XVIII. Ele buscava se contrapor ao estilo do barroco. Esse estilo chegou à América do Sul em meados do século XVIII e no Brasil teve grande representação por meio do mobiliário desse período e ficou conhecido como estilo Dom João V. É possível encontrar características dessa escola artística na pintura, na escultura e também na arquitetura. Igreja de São Francisco de Assis. Aqui é uma pintura, tá vendo? Dentro da igreja de São Francisco de Assis, no estilo rococó. Esse tipo de arquitetura no Brasil podia ser vista em cidades como Minas Gerais, Pará e Pernambuco. No Brasil, a arquitetura rococó teve muita influência religiosa e isso pode ser percebido nas igrejas brasileiras do século XVIII. Podemos citar Aleijadinho como um dos principais artistas do rococó e do barroco brasileiro. Aqui é a fachada externa da igreja de São Francisco de Assis, tá? Fica em Ouro Preto, Minas Gerais. O Aleijadinho é mais conhecido por sua obra no estilo barroco, mas ele também deixou obras do rococó. Algumas dessas esculturas podem ser encontradas em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, onde o Aleijadinho, que tinha esse apelido devido à enfermidade da qual era acometido, e fazia suas obras com as ferramentas amarradas às mãos, morava e deixou maior parte de sua obra. A arquitetura rococó ao redor do mundo não era influenciada por temas religiosos. Apenas no Brasil esse fenômeno aconteceu. Tá bom? O rococó caracteriza por uso de cores luminosas e suaves em contraposição às cores fortes do barroco. Estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas. Utilização de linhas, curvas, uso de temas de natureza, pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de água, uso de temas relacionados à vida cotidiana e a relações humanas. Representação da vida profana da aristocracia, arte sem influência de temas religiosos, com exceção do Brasil. Busca refletir o que é refinado, agradável, sensual e exótico. Ok? Agora vamos ler as questões. Mostre que você aprendeu e responda. Explique com suas palavras o que foi o estilo rococó e a sua importância na arte brasileira no período colonial. 2. Com base na leitura do texto, explique com suas palavras quais as características do rococó nesses segmentos da arte: arquitetura, escultura, pintura. 3. Leia atentamente as afirmações abaixo e identifique a alternativa incorreta, ou seja, a errada. A. Uso de cores luminosas e suaves em contraposição às cores fortes do barroco. B. Uso de temas relacionados à vida cotidiana e relações humanas. C. Uso de temas da natureza, pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de água. D. Não utilização de linhas curvas, sendo o estilo com influência do cubismo. 4. Observe as imagens das obras apresentadas essa semana, nas semanas anteriores, e faça um breve comentário relacionado sobre a importância da arte para a sociedade e a necessidade de preservar os patrimônios culturais. Não se esqueça de dizer se você já visitou alguma obra em algum lugar que tenha influência do estilo rococó ou barroco. Bom? Resposta do PET 5, semana 2. Mostre que você aprendeu e responda. 7º ano. Mostre que você aprendeu e responda. O barroco é um estilo artístico do século XVI e XVII e teve grandes nomes na pintura e escultura. Entre os seus protagonistas, assinale a alternativa que indica o artista que ficou conhecido por suas belas obras na escultura em Minas Gerais. Foi o Antônio Francisco Lisboa, né, gente? Também conhecido como Aleijadinho. 2. O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar os valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e santos.
Entretanto, o barroco se coloca como oposição, relação a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade na busca da simetria em suas produções artísticas. Qual é esse movimento? É o Renascimento, né? O barroco ele surge como oposição ao Renascimento, ok? 3. O barroco, como afirmação artística religiosa, buscava se opor aos conceitos do Renascimento, principalmente a utilização do antropocentrismo e da racionalidade na produção estética. Sobre o barroco, qual das afirmativas abaixo é incorreta? É incorreta a alternativa B. A preocupação do barroco era reforçar o racionalismo e equilibrar com as emoções, e não em criar uma arte mais emotiva e cotidiana. Tá? Essa daqui é a resposta errada, incorreta. Tá? Tá B. 4. Com base no texto e em seu conhecimento, escreva com suas palavras algumas características dos artistas abaixo. Eu coloquei conforme está no texto, mas vocês vão colocar com suas palavras, tá bom? Mestre Taíde, ele era pintor, dourador de obras, encarnador de esculturas. Seu trabalho era na área de pinturas, mas como a maioria dos artistas de sua época, trabalhava em diversas coisas. Ele, junto com Aleijadinho, foi um dos maiores artistas do período colonial brasileiro. Ambos os artistas são nascidos em Minas Gerais. Aleijadinho, nascido em Vila Rica, Antônio Francisco de Lisboa, Aleijadinho, foi um dos principais escultores do período barroco brasileiro. Suas obras eram de grande expressividade e muito emocionais. Seu estilo próprio continha elementos únicos que, depois de sua morte, tornou-se muito imitado por artistas posteriores. Ok? Essas são as respostas do PET 5, semana 2. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Boa semana e semana que vem eu trago para vocês as respostas do PET 5, semana 3. Tá bom? Beijinho e até lá!